Olá, muito bom dia, investidor. Seja bem-vindo a mais um Infomoney na Bolsa. Hoje é quinta-feira, dia 27 de abril, agora 10 horas e 19 minutos. E a gente tem um dia cheio para os mercados, um dia para os investidores digerirem os 4 principais eventos da semana. E no Infomoney na Bolsa, a gente mostra como está a reação dos ativos. Então vamos lá. A gente começa falando da reforma da Previdência, a reforma trabalhista, que foi aprovada na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira. O placar ficou em 296 votos a favor e 177 votos contra. Como esse era um projeto de lei, o governo precisava apenas de maioria simples, portanto, mais de 257 votos. Mas a gente tinha a expectativa de que o governo tentasse mostrar força e conseguisse os 308 votos que são necessários para aprovar a reforma da Previdência, e não foi isso que aconteceu. Portanto, a gente tem uma leitura um pouco mista, ou seja, o governo conseguiu dar mais um passo do ajuste fiscal, aprovar uma reforma trabalhista, mas ainda não tem os votos necessários, de acordo com esse placar, para aprovar a reforma que é tida como a mais importante, que é a da Previdência. Então, as análises são as seguintes. A gente tem a Eurásia, que é a maior consultoria de risco político do mundo, dizendo que essa aprovação é um bom presságio, sim, porque já foram cerca de 300 votos a favor de um projeto que também é altamente controverso e que exigiu apenas maioria simples para ser aprovada. Então, a gente tem essa visão positiva da Eurásia, mas a Arco Advice afirma que o resultado não chega a empolgar e que mostra que as reformas, por outro lado, estão bem encaminhadas no Congresso. Ou seja, o governo ainda tem um pouco aí de trabalho para conseguir os 308 votos necessários. Lá no Infomoney, infomoney.com.br, você tem uma análise completa se isso aqui é motivo mesmo para os investidores comemorarem ou não. A preocupação está em destaque na home do Infomoney. Este é apenas um dos destaques domésticos. Quando a gente olha para o exterior, o grande dado do dia é a decisão de política monetária do Banco Central Europeu. Por lá, a gente teve o BCE mantendo a taxa de juros inalterada em 0% e também sinalizando que vai continuar com o programa de relaxamento quantitativo, ou seja, aquela compra de ativos da ordem de 60 bilhões de euros por mês. E aí o que a gente tem também é o presidente do BCE, o Mário Draghi, falando na coletiva de imprensa, sinalizando que pode até mesmo prorrogar esse programa de relaxamento quantitativo se a inflação por lá não der sinais de melhora. A gente tem a inflação ainda abaixo da meta, apesar da atividade econômica da zona do euro estar no melhor nível nos últimos anos. E aí o que a gente tem de análise é que a gente vê o BCE mantendo a sua política monetária ultra frouxa, e aí a gente falando exatamente da inflação abaixo da meta e da atividade acima do esperado. Quando a gente olha os mercados europeus, a gente tem uma sessão de leves baixas, índice alemão menos 0,18, Londres menos 0,66 e Paris menos 0,38%. O outro destaque internacional fica com o anúncio de Donald Trump sobre o seu plano de reforma fiscal, ou seja, aquele projeto que ele tem de cortar os impostos. Ontem foi convocada uma coletiva de imprensa na Casa Branca, o secretário do Tesouro presente, e o que eles anunciaram foi, na verdade, quase que uma carta de intenções. Foram os principais pontos que eles pretendem implementar neste plano aí de corte de impostos, mas sem detalhar os números. Analistas dizem que o que o mercado conseguiu foi exatamente o que esperava, um ponto de partida. Ou seja, o Trump fez uma grande alarde, anunciou no Twitter que ia ser anunciado o maior corte de impostos da história dos Estados Unidos, mas na verdade de concreto ainda não tem muita coisa. Então, o que a gente pode esperar é que o Wall Street vai continuar digerindo esses dados e, na verdade, tentando medir quanto que o Trump vai ser capaz de fato, aprovar isso no Congresso. A gente lembra que quando ele teve o primeiro teste, que foi tentar reformar o sistema de saúde, ele não conseguiu os votos necessários, apesar de ter maioria tanto na Câmara quanto no Senado. E aí o que a gente tem de destaque desses números seria uma redução dos impostos corporativos, os impostos pagos pelas empresas, de 35% para 15%. Por isso que existe uma grande euforia no mercado norte-americano e a gente tem as bolsas por lá em Wall Street abrindo em alta. A gente volta para o plano doméstico porque aqui também tem outras informações para os investidores digerirem. A gente está ganhando força na temporada de balanços. Então a gente separou aqui no Home Broker
Duas ações para a gente dar uma olhada logo de cara. A primeira delas é a Vale que nesse momento sobe 1,01%, isso porque a empresa reportou um aumento de 25% no lucro do primeiro trimestre de 2017, na comparação com os mesmos 3 meses de 2016. O lucro nesse ano ficou em 7 bilhões e 900 milhões de reais, com uma ajuda aí de uma maior produção de minério de ferro. De acordo com o Bradesco BBI, esse resultado veio em linha com as estimativas. E além da Vale, outra blue chip também reportou os resultados dos primeiros 3 meses do ano, é o Bradesco. O Bradesco que teve um lucro de 4 bilhões e 600 milhões de reais, uma alta de 13% na comparação anual. E aí, de acordo com o BTG Pactual, o resultado foi melhor que o esperado. Nesse momento, as ações preferenciais do Bradesco avançam 1,54%. A gente tem duas blue chips em alta e o Ibovespa também abre aí no campo positivo, avançando 0,43%, portanto, acima dos 65 mil pontos. 65.138, reflete aqui uma visão positiva também do resultado que a gente teve da votação da reforma trabalhista no Congresso, na Câmara dos Deputados. Por outro lado, a gente tem uma queda dos contratos futuros do dólar, eles que vencem em maio, recuando 0,22% agora, negociados a R$ 3,168, R$ 3,16. Nos juros futuros, a gente tem movimento de queda, tanto nos curtos, que estão perdendo aí um ponto base e meio agora, em 9,5%, e nos juros longos, a gente tem uma recuada aí de 4 pontos base para 10,04%. Para você que está acompanhando a safra de balanços, fique atento então nas outras empresas que também já divulgaram seus resultados do primeiro trimestre. A gente está falando de Natura, Estácio, Localiza, Duratex, Multiplan, Via Varejo, Restock, Odontoprev e Klabin. E os indicadores que são importantes ao longo do dia para você monitorar é o resultado primário do governo central, que o Tesouro vai divulgar ainda sem hora marcada, e o Tesouro também realiza um leilão tradicional de LTN e NTNF, isso às 11h30 da manhã. Lá fora, a gente chama atenção para os dados dos Estados Unidos. A gente já teve balança comercial, estoques no atacado, encomendas de bens duráveis, todos eles de março, que saíram às 9h30 da manhã, quando também foram conhecidos os pedidos de auxílio-desemprego já de abril. O que ainda vai sair às 11 horas são as vendas pendentes de moradias e, ao meio-dia, a gente tem a sondagem industrial do Fed de Kansas. A gente encerra o Infomoney na Bolsa desta quinta-feira, convidando você para acompanhar a entrevista exclusiva com o vice-prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Quem vai estar aqui entrevistando é o editor do Infomoney, Thiago Salomão, e também o Alan Gani, ele que é economista, professor e blogueiro aqui do Infomoney. Então a entrevista começa às 1h30 da tarde aqui na Infomoney TV. Eu fico por aqui e volto amanhã a partir das 10h15 da manhã com os destaques do mercado financeiro. Para você, bons negócios, um bom pregão e até lá!